Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós podemos aqui ter mais esse tempo estudando a palavra de Deus. E meus irmãos, como vocês podem ver, eu estou aqui com duas pessoas especiais que eu gostaria de apresentar para todos vocês que oraram por eles, a minha esposa Jéssica e o nosso filho aqui, Benjamin. Eu gostaria que a Jéssica, para a gente iniciar esse nosso tempo, ela agradecesse que os irmãos sempre oraram pela gente e também abrisse esse nosso tempo com uma oração. Então, vou pedir para a Jéssica orar e aqui eu estou apresentando Jéssica e o Benjamin que estão aqui conosco. Amém, irmãos. Muito obrigada pelas orações que vocês sempre têm sustentado a nossa casa, né, em oração a mim, né, durante todo o meu processo de parto, de gravidez. Obrigada pela oração. Né, o Benjamin está aqui com 3 meses, né, cheio de saúde, né, espalhando alegria para a gente. E muito obrigada mesmo pelas orações pelo meu marido, né? E obrigada por tudo mesmo, pelo carinho dos irmãos, mesmo os que estão tão distantes da gente, né? E vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por este dia e também pela oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Querido Deus, obrigada, Pai, por este dia que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo seu infinito amor, por Jesus que morreu ali na cruz, Senhor, e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigada porque nós temos a Tua palavra, Senhor, na nossa língua. Obrigada porque o Senhor é um Deus amoroso para conosco e nos sustenta sempre, Senhor. Guarda as nossas vidas e nos livre de todo mal. Peço ao Senhor que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para a Tua palavra, que o nosso coração seja um terreno fértil, Senhor, e que possamos estar ali, aprendendo mais do Senhor, aprendendo com a Tua palavra, Senhor, meditando e colocando ela em prática nas nossas vidas. Que possamos sempre ter um crescimento espiritual com o Senhor, buscando sempre levar a Tua palavra àqueles que não conhecem, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tchau. Então vamos continuar, meus irmãos, aqui no nosso estudo. E como a Jéssica tem mencionado, né, muito obrigado aos irmãos pelas orações, que está nos acompanhando sempre, e pelo carinho que os irmãos têm conosco. Então vamos aqui continuar em nosso estudo no livro de Gênesis. Nós, na semana passada, nós vimos ali o capítulo 37 do livro de Gênesis, onde nós vimos aquela famosa história bem conhecida, que todos conhecem, sobre José, o filho predileto de Jacó. José, o filho predileto de Jacó, ele foi vendido para o Egito, foi traído pelos seus irmãos, e ele foi vendido para o Egito. E nós vimos toda aquela trama, lições que nós podemos ali tirar daquele capítulo, o capítulo 37. Hoje, agora, nós vamos nos adentrarmos aqui no capítulo 38 e vamos ver algumas lições que esse capítulo pode nos trazer. E pensando em um tema central deste capítulo, capítulo 38, eu gostaria de falar sobre os cuidados da vida. Na nossa vida, nós devemos ter cuidado de alguma coisa, de algumas coisas, e também devemos ser cuidados. Tanto tomar cuidado, quanto devemos ser cuidados. Então, no capítulo 38, nós vamos ver sobre os cuidados da vida. E qual que é a narrativa que nós encontramos aqui no capítulo 38? Parece que Moisés, aqui escrevendo Gênesis, ele começou a escrever no capítulo anterior, capítulo 37, sobre José, daí ele faz uma pequena pausa para falar de um outro filho de Jacó. Ele vai falar de Judá. Então ele vai contar um pouco a história de Judá, lembrando que é de Judá que veio a descendência de Jesus Cristo. É onde Jesus Cristo aparece. Ele é descendente de Judá. E aqui Moisés, ele faz, escrevendo Gênesis, ele faz um pequeno parênteses para contar um pouco sobre a história de Judá. E nesse capítulo 38, nós vemos aqui que logo após de venderem José para o Egito, Judá ele vai se apartar dos seus irmãos. Depois de cometer aquele erro de pegar José, jogar ele no fundo do poço, vender ele para os midianitas, né, os ismaelitas, depois de vender ele como escravo para o Egito, Judá ele comete um outro erro, onde ele vai se apartar da sua família. Ele vai ter uma amizade com Ira, a gente vai ver um pouco sobre ele se aparta um pouco da sua família. Nesse momento em que ele se aparta da sua família, ele se casa com uma moça ali, cananeia, e tem 3 filhos. E a gente vai ver que o seu primeiro filho, que ele se casa, ele tem o seu primeiro filho, que se casou ali com Tamar, mas ele morre, este filho, por ele ser perverso.
o segundo filho que ele tem se casa também com Tamar por cumprir aquela lei do levirato. Nós vamos ver um pouco sobre essa lei do levirato, mas ele também morre, porque esses dois aqui não obedeceram a Deus. Daí Judá, então, deixa a sua nora Tamar se afastar, ficar de canto, até que o seu terceiro filho pudesse crescer e ela pudesse se casar com esse seu terceiro filho, que o nome dele é Selá. E nós vemos depois, nessa narrativa, que a esposa de Judá, nesse momento, ela morre. Depois de ter os seus 3 filhos, ela acaba falecendo. E depois de passar aquele período de luto, Judá sabe o que ele vai fazer? Vai procurar uma prostituta para se deitar com ela. Mas, sem saber, ele acaba se deitando com Tamar, sem saber que era ela. E ele, pensando que era apenas uma prostituta, acaba se deitando com Tamar, e Tamar engravida de gêmeos. Então essa é a narrativa, essa história que nós vemos aqui no capítulo 38. E meus irmãos, agora pensando em algumas lições que nós podemos tirar aqui dessa narrativa, algumas lições que nós podemos tirar aqui deste capítulo, pensando nos cuidados da vida, coisas que nós devemos tomar cuidado na nossa caminhada cristã. E também, por último, nós também devemos ser cuidados. Mas coisas que nós devemos tomar cuidado em nossa caminhada cristã. A primeira coisa, e aqui uma palavra especialmente também para os jovens, cuidado com as suas amizades. A palavra de Deus ela é rica em nos orientar, nos mostrar que nós devemos tomar cuidado com más influências, com amizades que não agradam a Deus. Mas a palavra de Deus, principalmente em Provérbios, alertam os jovens, porque eles são bastante influenciados, e alerta os jovens, cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas que você está sendo influenciada, para que elas não te levem para um mau caminho. E nós vamos ver aqui a má influência de um amigo de Judá. Olha só o que diz o capítulo 38, iniciando aqui, o versículo 1. Olha só esse amigo que Judá ele teve e foi uma má influência para a sua vida. Diz assim o texto. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Perceba bem o que aconteceu. Durante este tempo, o tempo que eles traíram José, jogaram ele no poço, venderam ele para o Egito, neste tempo aí, logo depois disso, o que Judá fez? Se apartou de sua família, se apartou dos seus irmãos, ganhou um amigo, Ira, e nós vamos ver que esse homem, este amigo adulamita, Ira, ele foi uma má influência para a vida de Judá. Vamos ver algumas coisas que ele influenciou Judá de uma maneira maléfica. A primeira coisa que nós podemos enxergar aqui no texto está no versículo 2. Ira influenciou Judá a se casar com alguém que não é temente a Deus. Tome cuidado com as suas amizades, principalmente os jovens que estão pensando em namorar, que estão pensando em se casar. Talvez você pode ter amigos que estão te influenciando a se relacionar com outra pessoa que não é temente a Deus. E este seu amigo, que se diz amigo, ele está te influenciando aos poucos a você se relacionar, namorar, noivar ou se casar com uma pessoa que não é do agrado de Deus, que não faz parte de uma igreja local, alguém que não é convertido a Jesus Cristo. E isso aconteceu aqui com Judá. Olha só o que diz o versículo 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Olhando a narrativa, meus irmãos, nós podemos perceber que o que parece é que essa esposa de Judá que ela conseguiu, pela influência de Ira também, ela não era temente a Deus, porque ela não criou seus filhos no caminho de Deus. Então isso aí é um significado que mostra para nós que ela não era temente a Deus. Olha só, má influência da amizade. Ele se casou com alguém que não era temente a Deus. Influência desse adulamita Ira. Tome cuidado com as suas amizades também. Mas olha só outra área da vida que Ira também influenciou de uma maneira maléfica a Judá. Ira levou Judá a procurar uma prostituta. Nessa narrativa, nós vamos ver que a esposa de Judá, essa quem ele se casou, acabou morrendo depois que ela deu os 3 filhos para Judá, ela faleceu. E este Ira ajudou a Judá a procurar uma prostituta.
E olha só o que o texto diz no versículo 12. Fala assim: no correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Note que esse homem estava sempre com Judá, influenciando ele em todas as áreas da sua vida. E olha só a continuação, o versículo 15 e 16. Dizem assim: vendo a Judá, aqui ele estava vendo a Tamar, pensando que era uma prostituta, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me te possuir. Olha só, Judá procurando uma meretriz, procurando uma prostituta, errando contra Deus. Mas quem que estava sempre na companhia de Judá aqui neste capítulo? O seu amigo Ira, uma má influência. Tome cuidado com as suas amizades, porque as suas amizades querem te fazer levar para longe de Deus. Existem amigos que, na verdade, não são amigos. Você, principalmente jovem, perceba se esses amigos não estão querendo te afastar da presença de Deus, te afastar da igreja local, da comunhão com os irmãos em Cristo, te levando a caminhos de prostitutas. Note se esses amigos não estão querendo fazer isso de uma maneira até amigável que eles fazem. Eles não vão te forçar para essas coisas, mas de uma maneira amigável, de uma maneira convincente. Talvez eles estão te chamando para o mau caminho. Cuidado com as suas amizades. E olha só também uma terceira influência que Ira trouxe na vida de Judá. Ele também tentava encobrir os erros de Judá. Note que Judá aqui, ele cometeu esse pecado, deitou-se com essa mulher pensando que era ser uma prostituta, e depois esse amigo tentou encobrir o seu erro. Olha só o que diz o versículo 20, diz assim: enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, olha só o Ira aqui de novo aparecendo na história, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então Judá pediu para que esse seu amigo adulamita pudesse pagar aquela mulher, que era Tamar, que ele pensava ser uma prostituta, pagar pelo serviço que ela tinha feito. Olha só, um amigo encobrindo as falhas de Judá. Meus irmãos, esse aqui não é um amigo. Esse aqui, Ira, estava influenciando Judá por maus caminhos. E aqui fica uma lição preciosa para você, jovem. Cuidado com as suas amizades. Note se elas não estão te levando para o mau caminho. Se você perceber que os seus amigos, a quem você chama de amigo, está te levando para o mau caminho, está sendo uma má influência para você, abandone eles. Eles não são seus amigos. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Você precisa priorizar o seu relacionamento com a sua igreja e os seus irmãos em Cristo. Olha só, tenha amigos verdadeiros, amigos que te levam para mais perto de Deus, amigos que te levam para mais perto do caminho de Deus e te ajudam na sua caminhada cristã. Mas evite amigos que vão tirar você do caminhada cristã. Olha só o que diz Provérbios, o livro da sabedoria que nós temos aqui na Bíblia. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha só o que esse texto nos diz sobre a amizade para nós, sobre influências. Dizem assim, Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Olha só, se você tem amizades, amigos sábios, você então será influenciado por eles e você se tornar sábio. Mas se você anda com pessoas más, você também será influenciada por essas pessoas e você aprenderá os seus caminhos. Provérbios ensinando isso para a gente. Cuidado com as suas amizades. Note bem se os seus amigos, a quem você tem por amigo, não está te levando para longe da sua igreja. Note se você aos poucos está deixando sua igreja, deixando de frequentar um culto, deixando de frequentar outro culto, por causa das suas amizades. Hoje eu não vou para a igreja porque eu vou sair com os meus amigos. Hoje eu não vou para o culto de oração porque eu vou sair com os meus amigos. Eu tenho que aproveitar o tempo com eles. Tome cuidado com as suas amizades. Será que as suas amizades também não estão te separando da sua família? Você está passando tanto e tanto tempo com seus amigos e deixando a sua família de lado? Talvez pais de família, deixando seus filhos, deixando a sua esposa porque está com seus amigos. Cuidado com as más influências.
Será que você também não está deixando a Bíblia de lado? A leitura da Bíblia, o seu período com Deus, período de oração, por causa das amizades que você tem? Existem amigos que não vão permitir que você leia a Bíblia. Não vão permitir, porque eles sempre vão querer tempo com você e cada dia a mais ali te influenciando a se afastar das coisas de Deus. Olha só, más amizades, essas influências. Cuidado então com as suas amizades, abandone essas amizades. Na verdade, essas pessoas não estão sendo seus amigos. Deixe esses amigos de lado e recorra simplesmente a Deus. E aqui nós vemos este homem adulamita, Ira, influenciando de uma maneira negativa a vida de Judá. E Judá não teve cuidado com as suas amizades, mas ele acabou sendo grandemente influenciado por Ira, o adulamita. Vamos ver outra coisa que nós devemos ter cuidado na nossa vida? Cuidado também com seus filhos. Agora você que é pai de família, você que é mãe, olha só, cuidado com os filhos que você tem. E nós vamos ver aqui para a vida de Judá, 2 filhos ele não teve cuidado, apenas um ele teve cuidado, mas 2 dos seus primeiros filhos ele não teve cuidado. Judá, ele teve 3 filhos, se casando com a mulher cananeia. Dos seus 2 primeiros filhos, eles não souberam criar, apenas o 3º filho. Olha só o que diz os versículos 2 até o versículo 5. Vai mostrar o seu relacionamento com essa mulher cananeia, onde ele se casou com ela e teve 3 filhos. Diz assim do 2 ao 5. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Esse foi o primeiro filho. Tornou a conceber e deu à luz um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Este aqui é o segundo filho que eles tiveram. Versículo 5. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Meus irmãos, aqui nós vemos essa narrativa e que esta família que estava crescendo. Judá se casou com essa mulher cananeia, não é mencionado o nome dela, mas eles tiveram 3 filhos aqui. E fala o nome deles, Onã e Selá. Olha só, o primeiro filho que eles tiveram foi bastante influenciado pelo pai. Note bem que o pai acabou perdendo este filho, porque ele não entregou seu filho para Deus. Aqui vai ficar uma grande lição para nós que somos pais, que temos filhos em nossas casas. Não perca o seu filho para o mundo. Entregue o seu filho nas mãos de Deus. Ore para Deus, entregando o seu filho na mão de Deus. Crie os seus filhos no caminho de Deus e deixe os seus filhos nos cuidados de Deus. Mas não perca os seus filhos para o mundo, por omissão ou por você ter um cuidado excessivo pelo seu filho. Nós vamos ver que o primeiro filho que Judá teve bastante influência de Judá, do pai. Parece que o pai estava falando assim neste momento. Bom, este filho, eu vou dar o nome de para ele vai ser cuidado por mim. Eu que vou cuidar dele e ninguém mais. E olha só a má influência que o pai trouxe para o filho em não entregar o filho para Deus. Este filho que ele teve foi perverso. E olha só o que o texto diz, os versículos 6 e 7, vai falar desse primeiro filho. Diz assim: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Olha só, este homem, este primeiro filho, se tornou perverso. Nós não sabemos qual que foi a sua perversidade, mas a palavra de Deus fala que ele era perverso perante o Senhor e por causa disso, como consequência do seu pecado, o Senhor o fez morrer. Como que eu sei que esse filho foi bastante influenciado pelo seu pai? Porque nós temos aqui um indício. Olha só de novo o versículo 3, quem foi a pessoa que deu o nome para o seu primeiro filho? O versículo 3 diz assim: E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai, grife isso aí na sua Bíblia, e o pai lhe chamou Este primeiro filho foi bastante influenciado pelo pai. Ele não entregou para Deus, mas ele tomou o filho para si. E o que o filho acabou sendo? Acabou se tornando uma pessoa perversa. E acabou falecendo. Agora vamos ver o segundo filho. O segundo filho foi bastante influenciado pela mãe. E o que ele se tornou? Se tornou uma pessoa egoísta.
Como que eu sei que ele foi influenciado pela mãe? Porque o versículo 4 vai nos dar esse indício. Olha só o que diz o versículo 4 sobre o nascimento do segundo filho. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe. Note que no versículo 3, quem deu o nome para o primeiro filho foi o pai. Agora o texto inspirado aqui na palavra de Deus está nos mostrando que é a mãe que dá o nome para o segundo filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Agora não, este filho aqui foi criado pela mãe e ela não entregou para Deus. Parece que ela estava falando, já que o primeiro filho está na mão de Judá, este segundo filho sou eu que vou criar. E parece que teve até uma competição. Vamos ver quem cria os filhos melhores aqui? Nós sabemos que dentro de uma família não deve haver competição entre pai e mãe pelos filhos que lhe nasceram, mas os filhos deveriam ser entregues para Deus, em oração, para que Deus tome os cuidados com ele, como Ana fez com Samuel. Mas olha só como esse segundo filho, ele foi mal influenciado pela mãe, tornando uma pessoa egoísta. Diz assim os versículos 8 a 10, falando agora do segundo filho. Diz assim: Então disse Judá a Onã, que é o segundo filho, possuí a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Uma pessoa egoísta. Onã, o segundo filho, também se tornou alguém ali perverso perante Deus. E aqui fala sobre o seu pecado, ele não cumprir com a lei do levirato, onde era que o seu primeiro irmão com a sua esposa, quando eles não tinham filhos, e ele morresse, esse seu irmão, ele, no caso aqui, Onã, tinha que possuir a Tamar e ter filhos para descendência ali do seu irmão falecido. Mas ele, sabendo que os filhos não seriam tidos pelo nome dele, não levariam o seu nome, então ele acabou não querendo ter filhos com Tamar. Isso Deus viu como algo desagradável. Deus olhou para isso e não se agradou e também puniu por causa do pecado dele. Note que esse segundo filho, influenciado pela mãe, se tornou uma pessoa egoísta. Parece que depois dessas duas falhas que esse casal teve, eles acertaram no terceiro filho. O terceiro filho foi entregue para Deus. Note uma referência aqui no versículo 5, o nascimento desse terceiro filho não diz se foi a mãe ou se foi o pai que deu o nome. E nós percebemos aqui que esse filho foi entregue para Deus. Diz assim o versículo 5, no nascimento do terceiro filho. Continuou ainda, e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Note que no versículo 3 fala que o pai deu o nome para o primeiro filho. No versículo 4 fala que a mãe deu o nome para o segundo filho, e a gente vê a influência que eles tiveram nesses filhos, uma influência negativa, mas no terceiro filho eles aprenderam a lição. E aqui não fala o nome. O erro aqui não é a questão de dar o nome para os filhos. Lógico que isso aí não é nada de errado, mas a má influência que os pais tiveram e também não entregar esse filho para Deus. Mas Selá, o terceiro filho desse casal, foi diferente. Eles entregaram esse filho para Deus. E quando o filho é entregue para Deus, Deus prospera, Deus abençoa a vida deste filho. Olha só, vamos ver um pouco que a história para frente fala um pouco sobre a vida de Selá. Selá, depois ele desceu para o Egito com toda a sua família. Olha só o que diz o versículo 46, ou capítulo 46, versículo 12. Diz assim sobre Selá. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Onã, a gente viu que eles acabaram morrendo. Onã e Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Então aqui falando sobre as pessoas que desceram para o Egito, neste capítulo aqui ele estava mencionando sobre isso. E aqui nós vemos Selá, descendo para o Egito e habitando ali. A nação de Israel, meus irmãos, ficou 430 anos ali na terra do Egito. Acabaram se tornando escravos das mãos de Faraó, mas Deus, por meio de Moisés, depois livrou a nação de Israel. E sabe quem saiu de lá? A descendência de Selá, um filho entregue para Deus
houve uma grande descendência. Ele acabou se tornando ali, teve um nome no seu clã, na família do Egito, saindo do Egito. Olha só o que diz Números. O livro de Números, capítulo 26, versículo 20, vai mostrar agora essa descendência, a descendência de Selá, saindo do Egito. Vimos ele entrando no Egito e agora sua posteridade saindo do Egito. E é mencionado assim, no versículo 20. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, depois de Pérez, a família dos Perezitas, e de Zerá, a família dos Zeraitas. Note que ele se tornou um clã, um chefe de família, e houve ali um clã levando o seu nome. Meus irmãos, quando nós entregamos nossos filhos a Deus, Deus há de cuidar. Note bem, Judá e a sua esposa perderam os seus 2 primeiros filhos, porque foram possessivos, não entregaram para Deus. Mas no terceiro filho, eles entregaram este filho para Deus. E Deus foi quem cuidou, e Deus foi quem fez prosperar este filho, e esse filho andou na presença de Deus. Na saída do Egito, ele se tornou ali, tendo nome para a sua posteridade, saindo do Egito, Deus abençoando a sua família. Meus irmãos, fica uma lição para nós. Entregue os seus filhos a Deus e não perca os seus filhos para o mundo. Não crie os seus filhos perdendo eles para o mundo, mas crie os seus filhos para viver neste mundo glorificando a Deus. Entregue os seus filhos a Deus em oração. Se talvez você tenha uma grande tristeza em já ver o seu filho perdido no mundo, afastado do caminho de Deus, dobre os seus joelhos, ore para Deus, ele há de resgatar. Entregue o seu filho para Deus, ele que talvez está perdido em drogas, afastado da igreja, perdido em bebidas, perdido com amizades que levam sempre para mau caminho. Dobre os seus joelhos, ore para o seu filho. Não permita que o mundo prenda e enreda o seu filho, mas entregue o seu filho para Deus. Ore sempre pela salvação do seu filho. Entregue o seu filho para que ele retorne para os caminhos de Deus e glorifique a Deus. Não perca os filhos como Judá perdeu seus 2 primeiros filhos, mas ganhe o seu filho para Deus. Como Selá, o terceiro filho de Judá, ele foi ganho para Deus. E uma última lição que nós podemos tirar aqui desse capítulo ainda é o cuidado que Deus tem conosco. Então nós vamos ler alguns versículos mostrando este cuidado que Deus ele tem em nossa vida. Meus irmãos, Judá, no capítulo 38, mostra um capítulo onde ele viveu longe da presença de Deus. Todo esse capítulo 38, quando você lê, você vai perceber que Judá não estava glorificando a Deus. Todo este capítulo mostra ele sempre longe da presença de Deus. Se afastou de sua família, se casou com alguém que não era do agrado de Deus, acabou perdendo dos seus 2 filhos, acabou procurando uma prostituta para se deitar, e nós vemos ele sempre afastado dos caminhos de Deus. Mas apesar das falhas de Judá, que era crente, fiel em Deus, ele cria em Deus, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, Deus sempre estava cuidando de Judá. E nós vamos ver, meus irmãos, que apesar das nossas falhas, Deus está cuidando de cada um de nós. E aqui nós vamos ver os cuidados que Deus tem pelos seus filhos, por nós. Olha só, nós vamos ler aqui o versículo 11 do capítulo 38. Ao procurar uma prostituta, Judá, ele acabou se deitando com a sua nora. Então os irmãos conhecem bem essa história. Quando ele foi procurar uma prostituta, depois que a sua esposa morreu, ele não sabia, mas acabou se deitando com a sua nora, Tamar. Olha só o que diz o versículo 11. Fala assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Então aqui é a despedida de Judá com a sua nora. Olha, vá morar com seus pais, volte para lá, já que o seu primeiro marido morreu, e o seu segundo marido, o meu filho, ele também acabou morrendo. Então espere o terceiro, para que ele possa cumprir a lei do levirato. Espere ele crescer mais, depois ele vai se casar com você. Ele acabou despedindo a sua nora Tamar, para ela morar de novo com seu pai. Mas olha só o que aconteceu logo em seguida. Os versículos 12 a 18 vai nos mostrar. Diz assim: No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina.
ele e seu amigo Irá, o adulamita, e os comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu as vestes de suas viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a, Judá teve-a por meretriz, por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então perceba a narrativa que a história está nos contando. Depois da morte do seu segundo filho, ali Judá despede a sua nora, despede a Tamar, e a sua mulher acaba também falecendo. Depois que ele foi consolado pela morte de sua esposa, ele acabou subindo no local para tosquear o seu rebanho, tosquear as suas ovelhas, e lá ele viu uma mulher que era Tímina, e ele pensou que ela era prostituta, mas na verdade era sua nora, e acabou se deitando com ela. E ela pegou alguns penhores, já que ele falou que ia pagar ela por este trabalho, por se deitar com ela. E olha só o que diz os versículos 24 a 30, a continuação da história. Diz assim: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai fora, para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Meus irmãos, nós vemos aqui um grande erro na vida de Judá. Ele ali procurando uma prostituta, acabou se deitando com a sua nora, e ela engravidou e teve gêmeos. E nós vemos aqui o nascimento desses gêmeos, um chamado Pérez e outro chamado Zerá. Meus irmãos, apesar da falha de Judá, Deus estava cuidando de tudo. Estava cuidando da vida de Judá, estava cuidando da descendência de Judá também, até desses filhos que ele teve, que não foi assim do agrado de Deus. Olha só o que nos diz Mateus, capítulo 1, versículo 3, vai nos mostrar que Jesus, ele vem da descendência de Pérez. Olha só, Judá pecou contra Deus se deitando com Tamar, e o filho que lhe nasceu, Deus abençoou para que dele viesse a descendência, viesse o Cristo, o Salvador deste mundo. Olha só o que diz Mateus, capítulo 1, versículo 3. Neste capítulo mostra a descendência de Jesus Cristo. Fala de Abraão, fala de Davi, mas vai falar aqui também deste homem Pérez. E é através da linhagem de Pérez que veio Jesus Cristo. Fala assim o versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Depois continua aqui a descendência deles. Mas note que Deus abençoou a Pérez para que dele viesse a descendência. Apesar dos nossos erros, Deus ele está cuidando das nossas vidas. Apesar do erro de Judá, Deus estava cuidando da vida dele, cuidando da vida dos seus filhos que ele teve, cuidando da vida de Pérez também. E foi dessa descendência que veio a Jesus Cristo. Olha só, Deus é perito em abençoar as pessoas, apesar dos nossos erros. Meu irmão, apesar dos erros que você comete, Deus é perito em te abençoar e cuidar de você, cuidar da sua vida. Olha só, no erro de Judá, Deus trouxe aquele que traria o perdão.
no erro de Judá que ele cometeu, Deus ele trouxe mais para frente aquele que perdoaria os nossos pecados, aquele que perdoaria nossas falhas e nos chamaria para uma vida de santificação. Então, meus irmãos, aqui neste capítulo 38, nós vemos aqui sobre os cuidados da vida. Cuidado, jovem, com as suas amizades que você tem. Cuidado também, pais, com os filhos que vocês possuem. Entregue os seus filhos para Deus. E por final, nós vimos o cuidado que Deus tem por nós, apesar das nossas falhas. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado aqui por Gênesis, capítulo 38. Obrigado pelos ensinamentos. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia descansar no cuidado que o Senhor tem conosco. E que o Senhor nos ajude a ter cuidados na nossa vida. Que possamos ter cuidados com as nossas amizades, possamos ter amizades fiéis e verdadeiras. Possamos também ter cuidado com nossos filhos para entregarmos eles para o Senhor e que os nossos filhos possam crescer no caminho do Senhor, servindo ao Senhor e jamais se desviando dele. Esse é o nosso pedido que nós fazemos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando então a vida de todos vocês e que vocês nos acompanhem em nossas próximas lives. Deus abençoe a todos.